Pronto, gente, sejam bem-vindos. Fico feliz de receber vocês aqui hoje. Então, é isso. Hoje a gente vai falar da casca da mexerica, certo? É, Existem muitos tipos de mexerica no mercado. Deixa eu receber as pessoas aqui na sala. Então, existem muitos tipos de mexerica no mercado. O ideal é que a gente use essa da casca mais fina. É melhor que a gente use uma mexerica orgânica, não é mesmo? Que a gente sabe que não recebeu um monte de veneno na casca, né? Então, talvez, se a gente conseguir prezar pela qualidade da mexerica, é melhor do que a gente ficar brigando se ela é a mexerica certa ou não, entende? Então, as laranjas e as mexericas de quintal que foram cultivadas, na hora da gente escolher um pé de alguma coisa para plantar, é melhor que a gente escolha a mexerica para a gente ter no quintal, para a gente ter mais perto. Todas as partes da mexerica são medicinais, desde a folha, a casca, a própria mexerica, para estagnação de alimentos no estômago, como uma fruta que você pode comer aí uns 20, 30 minutos depois do almoço, ou depois das refeições mais pesadas, que envolvem gordura, que envolvem laticínios, que envolvem farinha, esses alimentos que tendem a ficar retidos no estômago. Então, é uma das melhores frutas digestivas que a gente tem. E a gente vai entender por quê, tá? Estudando as propriedades da casca, a gente vai entender como ela toda é medicinal, tá? E aí, uma coisa importante. A gente, então, tem a propriedade medicinal na casca, na própria fruta, no miolo. Esse miolo aqui da mexerica, ele também é medicinal, vai ter mais força aí de mover o muco, e o caroço, tá? O caroço, ele é super amargo, ele é chato, mas ele empurra. Então, esse amargo da mexerica promove um movimento do nosso chi, da nossa energia interna. A mexerica, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu ver. Deixa eu tirar daqui. Então, tá aqui a casca da mexerica, né? Uma coisa super importante é ela fresca, tem a propriedade medicinal, mas quando ela seca e vai envelhecendo, então aqui é o pote de mexerica da minha casa, ela vai ganhando uma propriedade a mais. Então, essa secagem da erva, ela permite a concentração das suas propriedades, do seu óleo, né? A mexerica, ela tem um óleo que é medicinal. É esse óleo que faz a energia que está estagnada, o alimento que está estagnado, o muco que está estagnado se mover, né? E aí, o que vai acontecer? Essa energia que está bloqueada, ela vai ter um movimento de cima para baixo, esse movimento descendente. Qual é o grande problema nas tosses, na retenção de alimentos no estômago, e nessa estagnação como um todo? É que a nossa energia ela tende a parar e causar o que a gente chama na medicina chinesa de inversão do qi, inversão da energia do estômago. Então, onde uma energia e do pulmão também, né? Então, é uma energia que era para entrar pelo nariz ou pela boca e descer para o estômago, descer para o intestino, ser absorvida e eliminada, essa energia vai tender a voltar. Então, causando arrotos, obstrução do Ti no tórax, que era o pulmão, né? Até no coração, né? Então, tem algumas indigestões que acompanham taquicardia, mal-estar, essa sensação de
refluxo, de inversão da energia. Então, o que a gente quer nesses momentos é fazer com que a energia desça, seja do estômago, seja do pulmão, e isso tudo vai beneficiar o coração e a mente, vai acalmar a mente. Tudo bem até aqui? Deixa eu só ver se tem mais alguém para entrar aqui acho que já entrou todo mundo. Tudo bem até aqui, pessoal? Aí, antes da gente seguir falando da casca da mexerica loucamente, eu vou fazer uma revisão aqui com a gente, tá? Coisa simples, mas é essencial para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Então, primeiro, antes de começar, a gente tem... Deixa eu pegar aqui o nosso TAID, certo? Tudo que é Yang sobe no nosso corpo, na natureza, a energia, ela tende a subir. E tudo que é Yin tende a descer. O que acontece da casca de mexerica ter uma propriedade quente, a característica dela, pela cor dela, pelo jeito como ela se comporta no nosso corpo, ela tem esse movimento de ascensão. Por mais que ela promova a descendência do Qi, é um movimento de liberar estagnações, de mover. Por que isso vai ajudar o elemento terra, o baço, o pâncreas e o estômago? Porque na hora de absorver esses nutrientes, o que vai para a nossa consciência, o que vai para o nosso coração, é beneficiado com a ação dessa erva. A erva sente o que está parado, mas na hora de absorver essa comida, os nossos órgãos ganham uma força para levar para o coração e para a consciência e também na relação com o pulmão e o intestino grosso. Então, essa erva ela entra nos canais do baço e do estômago, favorecendo a absorção. Olá, tudo bem? Posso entrar? Claro. Ela entra nesses meridianos do baço, do estômago, ajudando essa Deixa eu abrir lá para absorção. você, peraí. Cláudia, eu acho que o seu som está ligado. E eu não consigo. Pronto, consegui. Entra nesses meridianos, ajuda na absorção e no direcionamento dessa energia para os órgãos que estão na parte alta do corpo. Então, o coração é beneficiado e o pulmão e o intestino grosso. Por isso que já já a gente vai ver as ações da casca de mexerica. Tem uma ação muito importante no alívio da tosse, na desobstrução do Qi, do pulmão, na drenagem de muco, porque esse muco que está estagnado, bloqueando os canais, vai conseguir ir para os canais de eliminação, que pelo pulmão é o intestino grosso, certo? E através do estômago, a gente também tem uma ligação com o intestino grosso. Então, esse muco que fica no estômago, que causa enjoo, que a pessoa não quer comer de manhã, que a pessoa tem aversão à comida, essa própria náusea de estar sentindo sempre cheio, comeu ontem de noite, mas hoje de manhã ainda está enjoado. Então, essa eliminação da mucosidade pelo intestino grosso é beneficiada com a casca da mexerica. Então, a gente fez uma revisão dos movimentos das ervas, da sua característica Yang, do que aqui pode ser Yin, mas lembrando que no nosso corpo tudo que é Yang diz respeito a funções. Então, digestão, respiração, circulação, o pensamento na questão cognitiva, as funções psíquicas, tudo isso é função do nosso corpo. Transpiração, excreção, então a capacidade de excretar toxinas, mucosidade,
Tudo isso é função Yang no nosso corpo. O Yin são os fluidos corporais, o sangue, as nossas estruturas, como os tecidos, a nossa reserva estrutural. Então, para eu conseguir fazer reserva estrutural de sangue, cabelo, unha, fluidos, eu preciso que o meu Yang esteja em dia, absorvendo aquilo que eu estou comendo. Então, essa erva não só ela vai ajudar na eliminação da umidade, de tudo que está parado e aglomerando. Pode ser que seja só energia parada, pode ser só uma estagnação de Ti. O Ti está parado. Mas com essa promoção do fluxo do Ti, a gente consegue absorver melhor o que a gente está comendo e gerar essa energia esses fluidos, essa estrutura, essa reserva. Então, nos casos de anemia, desnutrição, fraqueza, menstruação escassa, secura na pele, eu preciso sim olhar para essa estrutura Yin, para essa hidratação, para essa nutrição, mas eu posso ter uma pessoa que está com a digestão totalmente comprometida do ponto de vista Yang, do ponto de vista da função. Então, nós precisamos trazer ervas que nos ajudem a absorver melhor o que a gente está comendo para garantir uma reposição do Yin mínima, entende? Então, não adianta a gente encher uma pessoa de frutas vermelhas que nutrem o sangue, de alimentos que nutrem o sangue, raízes, se a capacidade de absorver dela está prejudicada, se ela não está conseguindo transformar esse alimento. Então, muitas vezes, esses alimentos que seriam para ajudar e repor o que está faltando, eles acabam sobrecarregando uma digestão que já está lenta, uma absorção que já está prejudicada. Então, a gente escolhe as fórmulas que têm a casca de mexerica quando o meu trato digestivo, a minha absorção, a minha digestão está lentificada e eu também posso ter presença de umidade ou não, tá? Então, às vezes a digestão tá lenta, tem arrotos, tem gases, demora muito a sair do estômago, sente o alimento parado, mas não tem muco aí. Às vezes a pessoa vai ter sintomas psíquicos. Então, pensamento obsessivo, uma dificuldade de se concentrar, uma dificuldade de elaborar. E aí que eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, as desarmonias, né, do elemento terra, por exemplo, né, do ponto de vista, eu acho que antes de falar daqui, eu vou falar aqui, ó. Bem, não estou gostando aqui. Terra. Mas é isso, ó. O baço e o estômago, eles são responsáveis pela transformação. O momento dos ciclos é o verão tardio, mas é isso. A força do pensamento, ela está totalmente estruturada pelas funções digestivas pela medicina chinesa. E a não manutenção do sistema do baço faz com que a gente fique com o pensamento obsessivo, desenfreado, alguns momentos onde até a gente pode ter sinais de insônia pelo pensamento obsessivo. Então, a gente dá condições para o nosso elemento terra funcionar, vai favorecer várias coisas, tá? Como, por exemplo, ó, o paladar, enfim, e a formação de músculo, a circulação do sangue no nosso corpo, porque isso vai dar suporte ao coração. Então, tem várias complicações disso, tá bom? Tudo bem até aqui, gente? Foi demais? Vocês querem falar alguma coisa? A Raquel Luna. Fê, então qualquer mexerica de boa qualidade, eu diria que sim. Na minha prática clínica, é melhor uma mexerica de boa qualidade, mesmo que seja puncão, ou sei lá, mas que ela foi criada melhor, entende? Então, se você vai num lugar de orgânicos e tem a mexerica da estação, o que eu faço? Eu compro um monte, eu tiro a casca delas, guardo para muito tempo, né? E vou usando. Então, o que eu não consigo comer da mexerica, eu faço suco, eu congelo e tal, mas eu faço um estoque de cascas boas, tá? Como comer o caroço? Mastigar.
mastigar. É horrível, sai uma lágrima por aqui, mas a sensação de que moveu e que movimentou uma energia estagnada é importante. Eu não preciso comer todos os caroços da mexerica, mas pelo menos 2 ou 3 é importante, tá? Deixa eu ver, bom dia, a Joyce, linda. A taquicardia noturna, ela é uma desarmonia do coração, né? Então, todos os sintomas de palpitação, elas vão estar associadas a uma desarmonia no coração. O que a gente vai precisar olhar para esse paciente é se ele está tendo um suporte do baço ou não, entende? Se como que está a digestão desse paciente? Será que o coração está recebendo fluidos, estrutura, né? Quando aparece de noite, esses sintomas que aparecem à noite, que é a hora do IN, eles estão relacionados à falta do IN, à falta de nutrição, à falta de fluidos, à falta de estrutura, porque essa energia da nossa mente deveria se abrigar, se recolher no IN. E não está acontecendo isso. Então, fica excessiva para fora e sem conseguir se abrigar nesse IN. Então, a gente precisa fazer um trabalho, uma avaliação mais profunda de por que esse Yang não está recolhendo nesse IN. O IN está pouco? Eu estou num excesso muito grande? Eu tenho uma estagnação? Né? Mas, geralmente, a estagnação ela está associada ao fígado. O fígado pode invadir o baço, o fígado pode invadir o coração, então a gente tinha que avaliar melhor, tá? Como é a melhor forma de secar a casca para não dar fungo? Então, o que eu faço? Eu pego uma bandeja daquelas de bolo, cubro com papel toalha e eu vou cortando a mexerica, eu gosto de cortar ela antes dela secar, tá? Porque isso favorece, aumenta a superfície de contato, faz com que ela seque mais rápido e não dê fungo. Mas a gente pega essa bandeja, põe as cascas ali e põe num lugar mais perto possível da onde vem luz, tá? Então, essa luz, ela não é direta na casca da mexerica, eu não ponho para secar no sol, eu ponho para secar ela perto, tá bom? Mas quanto mais seca, quanto mais tempo tem essa casca, mais concentrada tá. Então, o grau de potência da mexerica, do Shenpi, é avaliado pelo quanto de tempo que ela está armazenada. Quanto de tempo que ela está ali secando. Então, é igual o vinho, né? Ela é envelhecida. Então, quanto mais envelhecida, melhor. Só que é isso, eu tenho sempre que estar cuidando do meu pote, também não vou guardar meu pote num lugar escuro, lá dentro do armário, eu ponho ele num lugar que tem iluminação, tá bom? E ele precisa estar fechado, tá bom? Porque aí num dia mais úmido ela vai pegar umidade, então eu sempre deixo perto da onde está a janela da minha cozinha, perto de onde está o fogão, é um bom lugar para a casca da mexerica, porque tem sempre um calor ali, tá sempre mais seco, né? E eu vou lembrar na hora de fazer o chá. Então não adianta nada eu ter um monte de casca de mexerica que eu esqueço de usar, entende? Helena perguntando: um paciente com frio no estômago, mas que entra em fogo do fígado, pode tomar? A questão, Helena, é quando que entra em fogo do fígado? Então, no momento de fogo do fígado, a gente tem que tratar o fogo do fígado, não é o frio do estômago, entende? Às vezes o estômago, ele tá frio de tanto ele apanhar do fogo do fígado. Ele perde o yang dele para esse fígado que invade o elemento terra, né? Se a gente for olhar aqui, o elemento madeira, ele tende a crescer e sobrepor o elemento terra. Então, ele cresce muito. Então, o que a gente vai fazer? Na hora do fogo do fígado, a gente drena o fogo do fígado, ervas frias que dispersam o fogo do fígado. Isso, por si só, já é ajudar o estômago. Então, no momento que invade, se eu consigo controlar esse fogo, eu ajudo o estômago a ficar menos retraído, menos agredido por esse fogo, né? Então, a gente está pensando num fogo que invade, mas será que na hora do fogo eu tenho enjoo, sintomas do estômago fraco, ou eu tenho queimação, ardência, né? Então, se são sintomas de fogo, mesmo que seja de frio, na hora de dispersar o fogo do fígado, eu estou ajudando esse estômago fraco a não ser
queimado, é um fogo que queima, mesmo que os sintomas sejam de frio. Então, depois que passou o fogo do fígado, eu volto com a casca de mexerica. Então, eu tenho que entender que, assim, ninguém fica em fogo do fígado todo momento. Eu entro em fogo do fígado, trato, seja com longuidã, seja com outras ervas que dispersam o fogo, e depois eu venho com esse fortalecimento. Então, quanto mais fortalecida está a minha terra, menos agudo vai ser esse fogo do fígado, entende? Porque não vai ter tanta margem assim, tá mais forte esse estômago, né? Vai ser menos enjoo, vai ser menos queimação. Então, eu vou ter um fortalecimento mais da terra, evitando essa madeira crescer demais. Tudo bem? Respondi? Respondi? Tá. Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos para a parte mesmo do trabalho braçal. O trabalho braçal da erva. Aqui no American Dragon, ó, a gente tem todas as ervas que a gente quiser pesquisar, tá vendo? O nome dela é Shenpi. A gente vai. Eu ponho para traduzir, tá, gente? Mas a gente tem as funções dessa erva. Então, ó, são ervas que regulam o Qi. Por mais, e aí isso é super importante, né? Por mais que, quando a gente vai ver o que ela faz, ó, ela seca a umidade, ela transforma a mucosidade, a fleuma, ela vai agir lá no catarro, ó, que obstrui o pulmão, mas ela não é a principal erva para drenar catarro. Ela não é a principal erva para drenar muco. Ela é uma erva que regula o Qi. Ela regula a energia. Minha energia está débil, minha energia está indo para o lugar errado, a minha energia está estagnada, a minha energia está obstruída. Ela regula a energia. Essa é a principal erva que pode estar em fórmulas para umidade. Então, se a gente for ver principais, deixa eu tirar aqui, principais ervas de fórmulas, então a gente tem uma principal fórmula de drenar a umidade, Exentang. Ela é uma das principais ervas, ó, é a segunda erva dessa fórmula. A Exentang, ela drena a umidade do corpo inteiro, desde catarro no nariz a corrimento, fezes partidas com muco nas fezes. Ela é super importante, mas ela não é uma erva classificada para drenar mucosidade. Vocês entendem essa diferença? Eu só quero drenar catarro, estou cheia de catarro, eu não vou usar só a casca de mexerica, eu vou usar a casca de mexerica para fazer essa energia descer, desobstruir os caminhos por onde o catarro precisa ir embora, mas eu tenho que ter ervas para secar, tá bom? Eu não posso só aumentar a função, porque eu posso grudar esse catarro nos sinos, esse catarro pode ficar amarelo, aderido, eu preciso de ervas para mover o muco. Onde que eu vou precisar da casca de mexerica mais importante? Nessa questão de regulação, ó, quando ele fala ajusta o meio, é essa parte digestiva, é estufamento, olha, essa estagnação que tende a me deixar com a barriga inchada, às vezes muitos gases, sejam né, do estômago, os arrotos, sejam as flatulências, certo? Náuseas e pequenos, esses vômitos de água, esses vômitos de refluxo, que vem esse alimento parado. Então, o que eu estou percebendo nesse paciente? A comida entra, para e não desce, ou desce com dificuldade, ou desce lenta, tá? Mas em consequência disso, eu posso ter um monte de muco sendo formado por essa digestão lenta, certo? Então, sempre que o paciente tiver muita reincidência de tosse, de muco, de sinusite, eu posso ter uma fórmula ou essa erva dando base no meu trabalho cotidiano. Então, essa é uma erva para o cotidiano, tá bom? Então, ela vai ajudar o pulmão. A gente não pode esquecer que o pulmão e o baço formam um canal unitário por si só, que é o taim, certo? O canal taim é toda essa energia que vem do baço vai nutrir o pulmão e o intestino grosso. Então, se o pulmão está fraco, quem está ajudando o pulmão? Nós temos que olhar primeiramente no elemento terra, se eu estou tendo esse suporte do baço e do estômago, certo? Ó, sensação de sufocamento. Nós temos que ver se muitas ansiedades
ou sensação de ansiedade mesmo, essa oscilação emocional que tem esse sufocamento no peito, muitas vezes está acompanhado de uma digestão ruim, de um almoço que não desce, de uma hora de almoço conturbada, relacionado ao estresse, à preocupação, a pensamento obsessivo. Então, a gente precisa fazer essa energia descer, tá bom? Essa sensação de sufoco... Oi? Quem falou? Não, né? Ele falou. Então, essa sensação de sufocamento no peito pode vir porque eu tenho muco no pulmão, porque eu tenho muco parado ali, dificultando a minha respiração, mas eu posso ter uma digestão muito lenta, cheia de muco no estômago, tá bom? Ajuda a prevenir estagnação de ervas tônicas, então, quando a gente falou das ervas que nutrem o sangue, das ervas mais densas para repor as estruturas do nosso corpo. Eu posso usar a casca de mexerica para evitar que essas ervas parem no estômago, entende? Ou, por exemplo, se eu estou fazendo uma tonificação com alimentos, né? Se eu estou tonificando aí o sangue com canja, com raízes, eu posso ter o chá da casca de mexerica para evitar que essas comidas mais densas, que nutrem e repõem o que está gasto, evitam que isso pare no estômago, tá? Então, se eu estou muito fraca, estou num pós-parto, se eu estou num pós-cirúrgico, no pós-Covid, né? Às vezes eu teve um Covid horrível e ficou com todas essas sensações aqui, ó, digestão lenta, cansaço, respiração ruim, falta de ar, né? Esse pós-Covid pode vir relacionado à deficiência da energia digestiva, da energia do baço. O baço sofre muito no Covid, né? Então, a gente pode fazer um fortalecimento para essa pessoa comer alimentos mais densos, comer alimentos que nutrem mais, mas a gente pode ter a casca de mexerica e esse chá da casca prevenindo a estagnação desses alimentos que vão ajudar a nutrir. Deu para entender essa parte? Fez sentido? Tá. Desce o Ti. Então, isso que eu falei, né? Quando o Ti tende a voltar, a gente tem essa erva regulando a descida do Ti, tá bom? É isso, ele vai falar a diferença, mas não tem muita coisa aqui diferente, não, tá? Aí ele vai falar para a gente da diferença da casca, do miolo, das sementes, tá? Depois vocês podem, ó, da folha, da tangerina, que a gente pode fazer chás, tá vendo? Ó, quando o fígado, ó, tá muito hiperativo, a folha da tangerina, ó, movimenta a energia estagnada do fígado, tá bom? Ó, reduz inchaços, dispersa aglomerados, dores no hipocôndrio, então comi uma coisa, fica com essa dor aqui abaixo da costela. Toda essa estagnação, ó, nas mamas, dor, distensão mamária. Essa regulação da descida do Ti é beneficiada mesmo com a casca da mexerica, tá? A casca da mexerica ajuda a aliviar as dores nas mamas, tá bom? E eu acho que por aqui é isso. Então, a gente usa, ó, de 3 a 9 gramas, tá? Numa decocção, a gente pode pensar até 1 litro. Então, 3 gramas, de 3 a 5 gramas até meio litro. Até 9 gramas, a gente já usa 1 litro, tá? Então, eu vou indo. A dosagem mínima, 3 gramas, eu posso usar meio litro. Eu fervo de 10 a 15 minutos. E se eu vou usar a dosagem máxima, 9 gramas, eu ponho 1 litro e fervo de 10 a 15 minutos, porque é uma casca. E a gente tem aqui, ó, o óleo essencial, tá vendo? Então, a gente pode usar o óleo essencial. Aqui, esse, por exemplo, tá no óleo de coco, o óleo da tangerina, certo? A gente usa 2 a 3 gotas e a gente pode diluir nesse óleo de coco, tá bom? Uma coisa super importante que eu acabei não falando ainda. A gente tem, nos aspectos psíquicos dessa estagnação,
a relação com a filosofia taoísta, que é a gente usar o simbolismo dos trigramas para a gente entender como que funciona o nosso pensamento, certo? Então, tem 2 trigramas que estão relacionados ao elemento terra, que é importante a gente dar uma passadinha aqui, certo? Então, aqui a gente tem o trigrama terra, certo? E o trigrama montanha. A nossa capacidade de pensar para os chineses e para a filosofia taoísta está relacionada a receber, transformar isso no meu psiquismo, elaborar algo sobre isso e devolver para a nossa consciência, certo? O que acontece é que, quando a gente está com o estômago e o baço fragilizados, com a nossa força digestiva fragilizada, essa capacidade de transformação, isso aqui, essas linhas abertas, são linhas yin, são linhas receptivas, assim como a terra mesmo, do vaso, a terra que a gente vai plantar, a terra que eu quero cultivar uma coisa nela. São linhas abertas. O que acontece é, nem toda terra que a gente planta uma coisa, dá coisa, né? Então, quantas vezes a gente vai lá, vai, pega a semente maravilhosa, quero plantar esse milho aqui, só que eu plantei num lugar úmido demais, ou seco demais, ou essa terra não tinha nutrientes para oferecer, ou não batia sol. O sol está relacionado ao nosso ti também, interno, né? Então, essa terra, ela precisa receber as condições para transformar aquilo que a gente recebe. Então, o que acontece quando esse paciente está com a digestão lenta, está enjoado, não consegue digerir direito? Como fica esse pensamento? Ele fica tem colheitas que não é que não deu nada, demorou para desenvolver a semente, demorou para florar, demorou para vir o fruto, aí não foi do tamanho certo, foi pequeno, deu fungo, ficou lá tanto tempo que não gerou fruto e foi fungo naquela flor, a umidade tomou conta, né? Então o desenvolvimento foi mais lento. A mesma coisa são com nossos processos psíquicos. Então, aquilo que eu podia ter feito em um dia, o meu trabalho, eu demorei uma semana. Essa conclusão, a montanha, ela é responsável, essa linha yang aqui em cima, ela é responsável pela conclusão dos processos. Eu concluí uma coisa daquilo que eu pensei. Eu cheguei num resultado. Quantas vezes a gente fica só aqui nesse cenário, pensando, 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 e não consegue elaborar nada? Não consegue concluir nada. Quantas vezes a gente vive um processo enorme de vida, num ciclo longo, e acabou aquilo, e você fala, por que eu vivi isso mesmo? Isso foi importante para quê? Não tem nada. O que eu absorvi disso? Nada. E às vezes a gente não absorveu nada porque não teve nada de bom mesmo, mas porque a nossa capacidade de elaboração estava prejudicada. A nossa capacidade de conclusão mesmo sobre aquilo na minha vida. Quantas aulas a gente já não assistiu e acabou a aula e a gente falou, pronto, eu vou usar isso para quê? E ficou no livro e a gente não trouxe para a nossa vida, para o próximo ciclo. Então, depois que a gente conclui uma coisa na montanha, a gente tem que vir para o próximo ciclo, onde esse yang vai ser a base de um trovão, que é onde a gente vai agora para a primavera, certo? A gente vai para a primavera agora. Esse trovão é a semente germinando lá dentro dessa terra. Ó. A terra está aqui, toda aberta. Essa última linha aqui está sem nada. Quando eu ponho uma semente nela, eu ponho essa linha yang daquilo que eu concluí na minha montanha. Ela vem para cá para começar um novo ciclo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, com a força do pensamento prejudicada, as pessoas não conseguem elaborar seu pensamento, não conseguem encerrar ciclos, ficam num ciclo para sempre,
vai indo, não conclui nada, não entende nada, e o pensamento sempre ruim sobre aquela coisa. Falei de aula, falei do trabalho, mas relacionamentos. Não sei se esse relacionamento tá bom ou não para mim. Eu preciso entender se isso é bom, o que é bom para mim, o que é ruim. Eu preciso concluir algo e eu preciso ter uma capacidade de agir. Isso aqui é energia yang. Quando a gente pensa no Shenpi, por ela ser quente, Yang, ela está trazendo para essa terra aqui uma capacidade Yang, seja lá em cima, na conclusão da montanha, numa capacidade de elaboração, de estruturação do pensamento, mas uma capacidade de mover esse Ti para onde eu quero. O Ti não está aqui em cima, na cabeça, ó, na montanha, o Ti está lá na cabeça. Quando entra a Shenpi, promove esse movimento de descendência e vai para baixo, para mim, para o meu tantien inferior, para o meu baixo ventre. Então, a gente acaba levando o Ti para onde ele deve ir. A questão, às vezes, não é que a gente não tem Ti. Eu estou aqui em si mesmada. O aspecto ruim da montanha é o ensimesmamento, é a rigidez do pensamento, é um pensamento que não se transforma. Eu preciso mover o que está estagnado no lugar errado ou pegar essa conclusão e conseguir ir para um novo ciclo e conseguir construir algo novo com isso. E aí é capacidade de agir. Esse Yang, quando ele vai para o lugar certo, ele me dá princípios, novos princípios, nova capacidade de agir. Essa madeira que estava hiperativa, atravessando o estômago e o baço, começa a vir para fora, começa a realizar pequenas coisas. Então, quando a gente pensa primeiro num cenário esvaziado da Terra, a gente está falando, eu não tenho energia para pensar, para transformar, para lapidar isso que eu tô pensando. Depois a gente até consegue concluir algo. Concluir, entendi, isso é bom para mim, isso não é, é isso que eu quero, foi isso que eu vivi, isso aqui que está acontecendo. Concluir com a montanha, estruturei meu pensamento. O que é que eu faço? Começo um novo ciclo. Trago isso para os meus princípios, estruturo a minha ação com base naquele yang que eu consegui organizar com o meu pensamento. E isso me dá uma capacidade de agir. Então, quando a gente vem de um cenário muito esvaziado, sem energia, e aí com muito frio, com umidade, com muco, com catarro, e a gente começa a mudar de estação, por exemplo, agora, que a gente vai vir para uma estação que tem mais yang, se as pessoas não conseguem fazer essa elaboração da montanha, descer o Ti para o lugar certo e me dar capacidade de agir, a gente tem vários cenários ou relacionados à depressão, a depressão da energia, a não ter energia yang, e vai ficar ensimesmado ou nessa terra úmida, sem energia, sem elaboração, ou a minha vida é assim, tudo é assim, fechado nessa montanha. Eu já sei que não adianta, eu já sei que não vai. Então, um tipo de pensamento obsessivo mesmo, a rigidez da força do pensamento, sem conseguir trazer isso para fora. Então, esse yang da montanha, ele é importante na nossa cabeça, no nosso psiquismo, mas para trazer um fluxo para a nossa ação. É importante ter yang no alto, mas que isso faça a volta, isso descenda e leve até os órgãos que são responsáveis por agir, por realizar, por planejar, que também vem do fígado, né? Algo de movimento para a nossa vida. Porque nessa terra não tem movimento, estava tudo aberto, sem yang. Aqui, a montanha não tem movimento, é um movimento só mental, né? De conclusão, de elaboração. Por mais que seja importante, se eu fico só nesse movimento mental, eu não tenho fluxo na vida, eu não tenho fluxo nos ciclos. Então, depois que eu elaboro e concluo algo, eu tenho que vir para um novo momento do ciclo, que é conseguir trazer mais para a realidade. Gente, eu vou ter que olhar lá a campainha. Vocês me dão um minuto, porque tem alguém tocando loucamente. Um momento.
Voltei. Tudo bem essa questão psíquica até aqui? Tudo bem? A gente tem dúvidas? Eu queria ouvir vocês um pouco. Deixa eu ver, stop. Foi. Eu ouvi. Não? Ô, Fê, Quem eu falou? tenho muito desejo. Você está me escutando? Oh. Eu tenho muito desejo por fruta ácida após as refeições. Sempre. É uma coisa que, assim, não vivo sem. Seja a mexerica, que eu adoro, adoro suco de tangerina, ou laranja, o que tiver. Então, isso pode ser o corpo pedindo, né? Exatamente fluxo, né? Isso. É, Yang. Yang. Tá? Um pouco de Yang. Então, esse fluxo, ele vem na promoção do Yang. A promoção desse fluxo do Qi. A gente não pode esquecer que essa casca de mexerica e as coisas azedas, muitas delas têm uma térmica, uma propriedade Yang. Eles vão entrar como uma tonificação. Como se eu estivesse pondo agulha e fazendo uma tonificação. Então, a gente precisa ter alguns cuidados somente, tá? Que é, como tá esse estômago, né? Se eu tenho esse fogo do estômago, se eu estou em fogo do fígado, eu vou acabar promovendo muito fluxo, entende? Eu vou acabar pondo muita lenha nessa fogueira. Então, às vezes, a gente precisa só ver como que a gente está nesse dia. Se a gente está muito hiperativo, se a gente está com muita queimação, se a gente está com muita enxaqueca, né? Então, talvez a gente tenha que usar outras ervas nesse dia, sabe? Porque se a gente vai tonificar muito e eu estou em fogo do coração, se eu estou em fogo do fígado, por mais que o corpo precise dessa ajuda mesmo para descender o Qi, eu preciso fazer isso de uma forma mais completa. Por isso que as fórmulas magistrais têm 3, 4, 8 ervas, entende? Porque eu vou ter essa promoção do fluxo, mas aí vai ter uma erva para proteger a mucosa do estômago, vai ter uma erva para drenar calor. Algumas fórmulas que tem a casca de mexerica tem hortelã, tem a erva doce, entende? Então eu não vou usando a casca de mexerica sozinha. Se eu tenho uma acidez no meu estômago, eu vou pôr o alcaçuz, eu vou pôr a erva doce. Aí eu posso pôr um pouco de casca de mexerica, mas não vai ser tanto, entende? Eu vou pôr o hortelã. Então, eu tenho que proteger essa mucosa do estômago de alguma maneira. Eu tenho que proteger meu fígado, que está em fogo, de alguma maneira. Então, eu trouxe essa erva isolada hoje para a gente, mas como que a gente olha para esse organismo como um todo. Então, a casca de mexerica ela não é boa em todas as condições, entende? Ela é boa nas condições de deficiência do yang, estômago frio, essa umidade, entende? Nos momentos de excesso, por mais que eu tenha comida parada, imagina, se eu estou em fogo do fígado e fogo do estômago, a comida para, o calor condensa ela na hora, ela vai parar no estômago. Só que aí não adianta eu pôr mais calor, eu tenho que suavizar. Então, talvez seja o momento do hortelã, das ervas que esfriam, junto com outras ervas que promovem o fluxo. Então, o nosso cuidado para a casca de mexerica é esse. Então, alguém escreveu aqui agora, né? A casca de mexerica vai levar o indivíduo à ação? Vai. Aí, se o indivíduo está na ação demais, é a hora de eu pôr muita casca de mexerica, tá muito agitado, muito hiperativo, muito irritado. Não é esse momento, entende? É o momento da gente suavizar. Ter ervas que drenam calor, ervas que acalmam a mente, ervas que suavizam esse movimento. Faz sentido para vocês? Então, é basicamente para a deficiência do yang do baço e retenção de alimentos no estômago.
Não só isso, todos esses sintomas onde tem muco, onde tem umidade, onde tem catarro, onde tem catarro estagnado, catarro sendo feito de forma crônica. Então, vamos olhar para a Sinusite? cronicidade. Sinusite. Aí, isso. Como que é a minha sinusite? É uma sinusite de catarro amarelo? Entende? O catarro amarelo, ele indica calor. O catarro amarelo indica que teve um processo que condensou uma umidade. Então, para o catarro amarelo, eu preciso de ervas que drenam calor. Eu estou falando uma oposição hoje, né, entre a casca de mexerica e o hortelã. Eu estou falando sempre desse hortelã. Então, nesse momento, é a hora do hortelã. Entende? Talvez eu possa predominantemente fazer um chá de hortelã com um pouco de casca de mexerica. Um pouco, mas não vai ser 3 gramas, sabe? Talvez vai ser 1 grama e predominantemente um chá de hortelã, entende? Mas é isso, eu tenho que ir medindo. Então, não é sinusite, mas é nariz empoçado. É aquele nariz que fica pingando de manhã. Tem gente que come e fica com o nariz pingando. Já viram isso? Acabou de comer com coriza. Por quê? Porque tem uma umidade do baço vindo para fora, entende? Acabou de comer, chegou comida no estômago, a mucosidade sai. É nesse momento, entende? Dessa coisa pingando, dessa coriza, é aquele catarro que desce por trás da garganta. Ele vai direto para o estômago, esse catarro que desce pela garganta. Aí chega no estômago, fica enjoado. Ou se eu tiver um fogo, ele vai subir para os sinos, ele vai vir para o pulmão. Então, é essa mucosidade mais fluida, para aquele corrimento abundante, aquoso, certo? Aquelas fezes mal formadas, mas que às vezes tem muco nas fezes. É para essa água que a gente vai vendo ela aparecer, sabe? Qualquer coisinha a gente vê essa água aparecendo. Tudo bem? Temos mais dúvidas da casca da mexerica? Você chama de mucosidade latente essa. Chama, chama. E principalmente porque ela vai indo na cronicidade. Esse estômago e esse baço lentos, esse pensamento obsessivo, desgastando a digestão, isso vai entrando num quadro crônico. Então, não adianta só eu tomar uma fórmula por 1 semana, às vezes, entende? Eu tenho que fazer um trabalho. Eu tenho que convencer esse paciente que depois que ele come, ele precisa de um chazinho quente. Que se ele está passando mal, às vezes a gente não tem nenhum, não precisa nem fazer um chá. Às vezes a gente pode, como chama isso? Mastigar a casca, entende? Então, você pode levar num saquinho na sua bolsa, você pode ter ela. Ah, uma coisa que eu quase esqueci. Em rituais taoístas, se usa muito o óleo da casca de mexerica, a própria casca de mexerica, para proteção espiritual. Porque essa capacidade picante e yang da casca de mexerica afasta a turvacidade da energia yin demais, entende? Então, se eu vou visitar lugares muito ruins, eu vou no cemitério, eu vou num lugar que morreu alguém, eu vou num lugar que eu não estou bem, com energia para enfrentar uma coisa, né? A gente não falou do aspecto psíquico, da capacidade de agir. Esse óleo, ele tem uma propriedade protetora. E a gente está falando de uma época do ano que a energia, o mês de agosto, né, que se abre várias portas para o yin, para as vibrações de mais sofrimento. Então, os chineses usam muito. Às vezes, eu não quero fazer um remédio com ela. Às vezes, eu vou botar num pote, assim, eu vou cobrir isso aqui com álcool normal, deixar concentrar e eu vou fazer o spray da casca de mexerica. Eu boto nos lençóis, eu boto no sofá. Chegou aquela visita horrível e ela foi embora e ficou tudo estranho. Tome spray de casca de mexerica. Voltou da escola estranho, borrifa a casca de mexerica na criança. Mas é isso, tem um óleo muito poderoso e a gente pode utilizar de mais maneiras, entende? Queimar a casca de mexerica no altar, sabe? Desse cheiro sair pela nossa casa e limpar. Então, essa força de mover o Qi,
estagnada, essa coisa de ser picante, yang. Esse óleo, ele é muito poderoso para desobstruções em geral. Então, é bom ter na bolsa, é bom ter em casa, é bom ter em todos os lugares. O óleo, fazer o creminho, entendeu? Passou depois do banho no peito. Se essa criança tem uma cronicidade com esse catarro, com esse muco, fazer a massagem, tuinar na frente e nas costas, né? No centro do peito e nas costas, para promover um pouco de yang. Não é uma erva tão yang assim, então ela não vai dar uma alergia na pele terrível, entendeu? Ela vai promover um pouco de fluxo e a gente vai respirar aquilo. Isso vai tonificar o nosso pulmão através do baço. Então, vai ajudar. Tudo bem? Então, Joyce? É feito uma ruda, né? Isso, exatamente. Feito uma arruda. Eu queria perguntar disso de combinação da tangerina. Eu sei que tem as fórmulas, né? Tem uma complexidade aí que você falou, mas você mencionou do hortelã, né? No caso do calor, né? Então, de repente, numa combinação com uma proporção maior do hortelã. E outras combinações possíveis, tipo erva doce, Capim-limão. cítrico. Capim-limão é muito bom, erva doce. Até mesmo, por exemplo, se eu tô com muito catarro, eu posso usar o guaco, eu posso a raiz de lótus, que na medicina chinesa é mais comum, né? Eu posso. Eu falei do capim-limão, melissa, né? São outras ervas que drenam calor, até o hibisco mesmo, que é uma erva que seca, mas que é fria. Eu posso ter a casca de mexerica junto, né? Então, são combinações possíveis. Mas eu acho que talvez a gente tinha que estudar caso a caso, né? Se prevalece o calor, talvez 70% de hortelã, 30% de casca de mexerica, entende? Sempre usar ela Entendo. menos, tá? Tá. E eu tenho uma pergunta também sobre a ingestão do óleo essencial. Assim, Eu não gosto, tá. tá bom? Aí a Tá gente bom, só para ingere um saber. chá, é porque tá na moda, né? Tá na É, moda, vendendo muito. E aí, entendeu? A gente não usa. A gente passa o óleo, dilui ele, aí a gente depois pode ver como é direitinho uma tabelinha na proporção, mas a gente não quer, né? Como tem uma coisa que fala assim que tem 33 xícaras de hortelã numa gota de óleo essencial. Por que a gente vai tomar 33 xícaras de hortelã, entende? De chá de hortelã de uma vez? Não, aí se eu quero uma erva mais forte, eu uso uma erva mais forte, uso uma fórmula, uso uma associação de ervas, entende? Mas aí a gente não vai tomar, não, tá bom? Ô, Fê, deixa eu ver se eu entendi então. Então, ela é uma erva que move, né? Então, regula o Qi, quer dizer que ela vai atuar no movimento do, né, do Qi, mas ela se concentra naqueles meridianos que você falou. Então, ela se concentra do médio, e o médio, pensando em baço, ele ascende. Então, ela se concentra no médio e no pulmão, baço, estômago e pulmão, e por isso ela também vai atuar beneficiando a descida do coração e também por conta do efeito na mucosidade, ela vai beneficiar o Shen. É A isso, descendência resumindo? da mucosidade. O yang, na dose certa, acalma o pensamento. A gente tem que lembrar que o pensamento obsessivo não é só por excesso de energia. O pensamento desgovernado, ele também acontece por falta de Qi e de Yang. Então, chegar a energia suficiente no meu cérebro, na minha cabeça, no meu coração, no meu Shen, faz com que eu consiga descender essa energia e acalmar o pensamento. Então é isso. Move a mucosidade, acalma a mente, beneficia os insights, os pensamentos e a capacidade de agir. Tá bom? Obrigada pelo resumo. É isso, gente. Eu vou pegar esse textinho que a gente usou hoje aqui na aula, vou pôr lá no arquivo. Todo mundo que veio hoje pela primeira vez, no grupo tem um link do Google Docs com todos os conteúdos anteriores, com os conteúdos da aula de hoje e o link da gravação, tá bom? Então, agora vocês estão no grupo, a gente pode ir acessando esses links anteriores e tirando dúvida também, tá bom? É isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos. E até a próxima.
Valeu!